Esse é o tempo de aprender, viver e ouvir a palavra. Então, a palavra que eu quero trazer para vocês hoje, deixa eu ver se nosso irmão já colocou aqui, ele vai projetar para nós aqui um slide, e o tema que eu quero trazer para vocês hoje é atitudes que liberam o milagre. Quem aqui acredita que Deus tem milagres para a sua vida? Amém? Todos acreditam que Deus tem grandes coisas para as suas vidas? Eu creio que Deus tem grandes coisas para a minha vida. E eu creio que muitos de nós esperamos essas coisas. Nós desejamos mudanças, desejamos que Deus possa agir na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual, que Deus possa agir nos nossos relacionamentos. Eu creio que muitos de vocês têm coisas que vocês esperam que Deus possa agir, sim ou não? Sim, todos nós temos sonhos e projetos, e nós esperamos que Deus possa agir na nossa história, porque nós confiamos que Deus tem esse poder, né? Nós observamos, quando nós lemos a palavra de Deus, que Deus frequentemente, nas Escrituras, desde o Antigo Testamento, passando ali por Jesus, pelos apóstolos, Deus frequentemente ele realiza milagres, ele libera milagres sobre as pessoas, curas, restaurações de vida. Ele tem esse poder de liberar grandes coisas. E eu digo para vocês, meus amados irmãos e irmãs, Deus já tem algo preparado para a sua vida, amém? Deus tem algo preparado para a sua vida, Deus tem algo preparado para a minha vida. Mas será que nós estamos preparados para receber esse algo? O que nós temos feito para que Deus possa realmente realizar milagres em nossas vidas? Muitas vezes nós ficamos buscando milagres, mas o que nós temos feito para que esses milagres realmente possam acontecer? Nós frequentemente vemos na Bíblia que Deus realiza milagres, mas Ele sempre tem também uma resposta daquele que busca o milagre. Ele tem atitudes daqueles que buscam milagres. E hoje nós vamos ver dois personagens da Bíblia que são extremamente diferentes um do outro, mas Deus realiza milagres na vida desses dois personagens. Amém? Pegue sua Bíblia aí, vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 8, do 1 ao 13. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 1 ao 13. Quem tiver a sua Bíblia aí pode já procurar. Mateus, capítulo 8, do 1 ao 13. Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Eu quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande dizer uma palavra. Me perdi aqui. Mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vá, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso,
e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E então Jesus disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém, igreja? Então aqui nós vemos duas histórias diferentes. Nós vemos a história do leproso e vemos a história de um centurião. Eram duas pessoas daquela época que estavam em momentos diferentes, tanto na vida como diante da sociedade. O primeiro, nós podemos dizer que o primeiro era o leproso. E o leproso teve uma atitude de coragem. E o que essa atitude de coragem do leproso, ela nos mostra? Que venceu os obstáculos para se aproximar de Jesus. E qual que era a vida desse leproso? Quem que sabe como é que vivia um leproso na época de Jesus? Vivia separado. O leproso era totalmente excluído do meio social. E isso já dizia a Bíblia, também já relatava lá em Levítico 13, fala sobre isso. Era uma lei mesmo que quando a pessoa ficava leprosa, ela tinha que se afastar de todo mundo. E quando ela passasse perto de alguém, ele ainda tinha que gritar: impuro, impuro, para que ninguém pudesse chegar perto dessa pessoa. E essa era a vida do leproso. Imagina como esse homem, ele vivia, excluído da sociedade, longe da tua família, longe dos seus amigos, longe do convívio social, esperando a misericórdia de alguém que levasse uma refeição, levasse um consolo, mas sem poder chegar perto. E esse homem, ele era rejeitado, ele era impedido de fazer parte da sociedade, mas assim mesmo, esse homem ouviu falar de Jesus. E ele cria fielmente que Jesus podia purificar ele, podia salvá-lo daquela lepra. Mas olha o que a palavra diz lá no início. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus estava sozinho? Sim ou não? Não, a palavra diz que havia uma grande multidão que seguia Jesus e provavelmente cercava ele por todos os lados. E aquele leproso, pela lei de Moisés, pela lei de Levítico, ele poderia chegar perto de Jesus? Sim ou não? Não, nem pensar. Ele não podia nem pensar em chegar perto. Mas a fé daquele homem em Jesus foi muito maior do que aquilo que o impedia de chegar próximo de Jesus. E sem contar que se esse homem se aproximasse e alguém quisesse, poderia até apedrejá-lo. Ele poderia morrer. Se alguém quisesse matá-lo, tinha direito. Mas esse homem, ele vence os obstáculos para se aproximar de Jesus. E olha como é interessante, ele não obriga Jesus a curá-lo. Ele é humilde em se prostrar diante do mestre e falar: Senhor, se quiser, você pode me curar. Ele era humilde, ele vence os obstáculos, mas ele não chega e manda em Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E eu pergunto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, como que você tem se chegado a Jesus? Você tem vencido os obstáculos que têm surgido na sua vida? E se aproximado de Jesus assim mesmo, com esses obstáculos? Quando eu falo obstáculos, eu digo muitas coisas que podem nos afastar da presença de Deus. Quantas coisas podem nos afastar da presença de Deus? E hoje nós vivemos num mundo frenético,
que é tudo corrido. E quantas vezes a gente deixa de se aproximar de Jesus pelas coisas que nós temos que fazer, pelas coisas que nós temos que realizar. Amanhã eu oro, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu leio, amanhã eu faço. Tudo aquilo que está relacionado com o Senhor, que pode realmente mudar a nossa história, muitos de nós, muitas vezes, têm negligenciado, têm deixado para depois. E muitos de nós temos questionado: Senhor, mas por que as coisas não acontecem na minha vida? Mas você já parou para pensar qual é o obstáculo que tem impedido você de se aproximar de Jesus, de se colocar na presença do Senhor todos os dias? Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos, porque muitas vezes a gente fica murmurando, reclamando, mas nós não temos, de fato, buscado a presença do Senhor em nossas vidas. Sempre vai ficar para amanhã, sempre vai ficar para depois. Mas se a gente não toma uma atitude, assim como esse leproso, e vai até Jesus, se a gente não toma uma atitude de coragem como esse leproso, que não olhou para a multidão e para as dificuldades que o cercava e realmente se colocou na presença de Jesus, a gente nunca vai alcançar a vitória. E Jesus já tinha um milagre para aquele homem. Jesus ia curar aquele homem. Mas o que fez com que a cura viesse foi a atitude que ele teve de buscar a presença do Senhor, de ser humilde, se colocar, se prostrar diante do Senhor e colocar diante do Senhor aquilo que estava sentindo, aquilo que estava no seu coração, né? Quantas vezes a gente se coloca na presença do Senhor e a gente fica caçando palavras, né, para falar com Deus? Até parece que Deus não conhece o nosso coração, né? A gente está triste, está magoado, está zangado, mas a gente quer se colocar em oração e fica escolhendo palavras. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus, o grande El Shaddai, o Deus que faz isso. Quando na verdade a gente está querendo se colocar e chorar, falar: Deus, eu não aguento mais. Olha para mim, Senhor, olha a minha vida, olha a minha situação. Muitas vezes Deus está esperando isso da gente. Aquele leproso, ele se joga na presença do Senhor e ele fala: Senhor, me limpa, é isso que está me atrapalhando hoje, é essa lepra, eu quero voltar a viver. Mas ele é sincero de coração e ele diz para Jesus o que ele estava precisando. E Jesus imediatamente faz o quê? Cura aquele homem da lepra. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está esperando, buscando mudanças, desejamos a mudança, mas ficamos na acomodação, ficamos no medo, na insegurança. E Jesus conhece o nosso coração, mas Ele quer que nós tomemos uma atitude e busquemos a Tua presença. Queremos que nós saiamos da nossa zona de conforto, daquela rotina todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Eu já disse aqui várias vezes, né? Se você quer coisas diferentes, então faça diferente. Quer algo do Senhor? O que você pode fazer a mais para chamar a atenção desse Senhor, desse Deus Todo-Poderoso? Fazer um jejum, orar um pouco mais, buscar ao Senhor na leitura da palavra. O que você tem feito a mais para que Deus realmente possa liberar mais sobre a sua vida? Porque Ele tem para liberar sobre a sua vida. E essa é o primeiro personagem, o leproso, que vivia excluído, que vivia afastado da sociedade, mas ele vence o medo e se aproxima de Jesus e ele é curado. E o outro personagem é o centurião. Aqui nós vemos um personagem totalmente diferente. Quem que era o centurião da época? Diferente do leproso, que vivia afastado de todo mundo e não podia chegar perto de ninguém, o centurião era um homem de respeito, era um homem bem visto, era um homem de autoridade,
Era um homem que onde chegasse, o pessoal já, opa, o centurião chegou. Era um homem que não era pobre, não era um miserável, não tinha que esperar uma marmita de alguém levar para ele. Era um homem que tinha tudo na hora que ele quisesse. Ele podia, como ele disse aqui para o Senhor, se eu quiser eu falo para o meu servo, vai e ele vai, faz e ele faz, vem e ele vem. Ele tinha tudo sobre o seu controle, sobre as suas mãos. Mas o que acontece? Por que esse centurião, ele vai buscar a Jesus então, se ele tinha tudo? A gente precisa entender que mesmo quando a gente aparentemente tem todo o controle da situação, Jesus ainda é autoridade sobre as nossas vidas. E esse centurião, ele nos dá uma lição sobre isso, sobre a autoridade. Ele reconhece que mesmo tendo tudo, Jesus ainda era uma autoridade sobre a sua vida. Mesmo ele tendo todo o recurso, todo o poder, toda a autoridade, ele não podia fazer o quê mesmo que ele foi lá perguntar para Jesus? Quem lembra? O que o centurião queria com Jesus? Que curasse o seu servo. Ele não tinha todo o recurso, toda a autoridade, por que ele não deu um jeito lá e curou o servo? Porque ele entendia que aquilo não estava sobre a sua autoridade, mas tinha alguém que tinha uma autoridade muito maior que a dele. E Jesus, e aqui o centurião, ele nos ensina o poder da humildade, de reconhecer que Jesus ainda era o maior. O centurião, ele nos ensina o poder da autoridade da palavra do Senhor. Olha que interessante, o poder da palavra do Senhor. E hoje nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos. Temos Bíblia, temos ela no celular, temos ela no computador. E a mesma palavra que o Senhor lançou naquele dia é a mesma que está neste livro. E quando nós reconhecemos a autoridade desta palavra e nós buscamos ela com humildade, o Senhor libera milagres sobre as nossas vidas. Ele libera sonhos sobre as nossas vidas. Ele libera projetos que nós temos guardados. Ele nos dá direções através do quê? Da sua palavra. O centurião nos ensina que nós temos que ter uma atitude de humildade e confiança na palavra do Senhor. E o centurião, ele chega até Jesus igualmente, igual o leproso, e fala: Senhor, o meu servo está doente na minha casa. E Jesus prontamente diz: então vamos lá, vou lá curar o servo. Mas o que o centurião diz? Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Reconhecendo a majestade de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. E mais do que isso, o centurião reconhece a palavra. E o centurião diz para Jesus: diga só uma palavra e o meu servo vai ser curado. Para nos mostrar que a palavra do Senhor, que a oração feita com poder, ela não tem barreiras, ela é intransponível. Não tem nada que possa impedir a nossa oração. Não interessa se eu estou aqui na Shekinah e eu oro pela minha irmã que está a 500 quilômetros daqui. A minha oração, ela vai chegar lá como se ela estivesse aqui. O mesmo Espírito que está aqui, ele está lá na casa da minha irmã. E o centurião, ele creu nessa palavra. No entanto, ele creu muito mais do que aqueles que seguiam Jesus. Porque o próprio Jesus, ele diz assim, que não encontrou ninguém com tamanha fé como aquele centurião. Porque o centurião sabia que se Jesus lançasse uma palavra, o servo que estava lá na casa dele ficaria curado. Então, o centurião nos ensina que nós devemos buscar a presença do Senhor.
E precisamos entender que a palavra do Senhor, ela ainda hoje tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos crer que tudo aquilo que nós oramos e nós cremos, o Senhor, Ele realiza. O Senhor, Ele faz. Não existe nada que o Senhor não possa realizar, a não ser que não esteja alinhado com a sua vontade. Então, se nós estamos orando e nada acontece, temos que nos perguntar: Senhor, será que o que eu peço está alinhado com a tua vontade? Porque talvez aquilo vai nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que ter essa humildade, temos que ter essa coragem de vencer obstáculos para buscar a presença do Senhor. Assim como o leproso que venceu a multidão, assim como o centurião que tinha tudo, mas reconheceu a autoridade do Senhor, nós temos que fazer isso. Será que nós estamos em qual posição nessa noite? Do leproso? Que existe uma multidão de coisas que nos impede de ouvir a voz do Senhor? Uma multidão de coisas que nos impede de sentir a presença do Senhor? Uma multidão de coisas que nos impede de chegar até a presença do Senhor? Ou será que nós estamos na posição do centurião? Não preciso buscar o Senhor porque eu tenho tudo. É claro que esse centurião, ele reconheceu a presença. Mas muitos de nós, quando estamos no bem bom, emprego bom, salário bom, nossa vida está estabilizada, muitos de nós tendem a se afastar da presença do Senhor. Já tenho tudo mesmo, para que buscar ao Senhor? Mas nós precisamos entender que tudo que nós temos, nós só temos porque nós temos um Senhor que está liberando sobre as nossas vidas. E eu costumo dizer, meus irmãos, que por mais que nós tenhamos tudo, nada se compara àquilo que o Senhor ainda tem para as nossas vidas. Você pode estar o melhor que você tiver, mas o Senhor sempre tem mais para você. O Senhor sempre tem mais para a sua casa. O Senhor sempre tem mais para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional. E o que você busca nessa noite? Qual é o obstáculo que você precisa vencer essa noite? E é interessante que nós vimos três coisas, né? Primeiro, a gente precisa ter uma atitude de coragem, vencer os obstáculos e buscar a presença do Senhor. Segunda coisa, nós precisamos ter uma atitude de humildade, se colocar na presença do Senhor e abrir o nosso coração e reconhecer que a sua palavra, ela tem autoridade e ela pode fazer, ela pode realizar. E por terceiro, a gente pode entender que nós temos que ter uma atitude de obediência depois do milagre. Não é só receber e pronto, está ali. A gente precisa continuar obedecendo a Jesus mesmo depois do milagre. E olha o que Jesus está dizendo. Ele disse para o leproso. Ele curou o leproso e ele deu uma ordem para o leproso. Agora você vai e se apresenta ao sacerdote e faça a sua oferta. Então Jesus, ele cura, mas ele esperava que o leproso tinha uma atitude de obediência. Então, quando nós recebemos milagres do Senhor, o nosso coração precisa estar grato e começar a obedecer aquilo que o Senhor nos pede, porque isso é amor, isso é confiança, isso é desejo de continuar na presença do Senhor. E mesma coisa ele falou para o centurião. Quando o centurião falou: diga só uma palavra, Senhor, e o meu servo será curado. Depois que Jesus falou isso, Jesus disse: pode ir, porque o seu servo já está curado. O centurião não questiona Jesus e fala assim: mas como assim já? Não tem um sinal? Não tem nada aí para provar que realmente o meu servo está curado lá na minha casa? Não, ele simplesmente crê e ele obedece ao Senhor. Ele volta para a sua casa. E chega lá, o servo está de fato
curado, restabelecido. Então, tanto o leproso, que era alguém excluído da sociedade, como o centurião, que era alguém de autoridade na sociedade, os dois têm uma atitude de obediência. E como está a sua obediência pelo Senhor? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem buscado entender o que é essa obediência? Porque isso é uma atitude que libera milagres. É uma atitude que libera promessas. A obediência nos leva a viver de forma onde o amor de Deus, ele prevalece sobre as nossas dificuldades. E como você tem agido hoje, meu irmão, minha irmã? Tem tido coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades, para mudar a tua casa, para mudar a tua vida profissional, para mudar a tua vida espiritual, para mudar os teus relacionamentos, para mudar as suas atitudes? Tem tido atitude de coragem? Quer que Deus mude a sua casa? Qual é a sua atitude em relação a isso? Você tem crido na palavra do Senhor? Ou ao menos você tem buscado a palavra para que você possa crer nessa palavra, para que o milagre realmente aconteça? Como você tem agido? Como tem sido a sua atitude frente às dificuldades? Como tem sido as tuas atitudes frente à busca pela presença do Senhor? Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus tem promessas para todos nós. Amém? Quem crê nisso? Você crê que Deus tem promessas para a sua vida? Ou talvez você já deve estar mais velho e fala assim, também não adianta mais. E tem gente que fala assim, né? O que adianta eu fazer alguma coisa? Já estou com 50 anos, já estou idoso. Pois eu falo para vocês, que enquanto nós tivermos fôlego de vida, o Senhor pode derramar grandes coisas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Deus pode mudar a nossa história. E como você tem buscado essa presença? Como você tem buscado essa obediência? Como você tem buscado, você tem tido coragem de fato para sair do seu comodismo e fazer algo diferente? Se aquele leproso tivesse confiado na palavra de todo mundo que dizia, você não pode chegar perto de Jesus, você não pode sair da onde você está, será que o milagre teria acontecido? De fato não. Se aquele centurião não tivesse saído lá da casa dele, buscado a Jesus, será que o servo dele teria sido curado? Certamente não. Então o que moveu o coração do Senhor foi uma atitude. E qual tem sido a sua atitude frente àquilo que você tem vivido hoje? A não ser que vocês estejam assim num nível muito bom, que não precisa mudar mais nada, né? Mas eu busco o Senhor. E você? O que você tem feito? Qual a sua atitude para buscar e para que Deus possa mudar a sua realidade? Você já parou para pensar nisso? O leproso e o centurião tinham histórias completamente diferentes. Mas ambos... Calma aí, gente. Mas ambos chegaram ao mesmo lugar. Experimentaram o poder de Jesus porque tiveram atitudes movidas pela fé. Você crê que Deus pode mover a sua casa? Sim ou não? Quem crê que Deus pode mover a sua casa? Amém? Amém? Às vezes eu fico na dúvida, né? Porque a gente precisa, se a gente quer, a gente tem que buscar. E Deus vai fazer. O leproso teve coragem de se aproximar. O centurião teve humildade para reconhecer a autoridade de Cristo. E os dois
obedeceram a palavra que eles receberam. Você tem buscado obedecer a palavra do Senhor? Você tem buscado pelo menos conhecer a palavra do Senhor? Quanto tempo você tem gasto na presença de Deus lá na tua casa, lá no teu secreto? Porque eu falo para vocês, meus irmãos, o que move o coração de Deus não é a gente estar aqui todo dia, não. Todo domingo, não. Mas o que move o coração de Deus é quando você se coloca lá na tua casa, lá no teu secreto, quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Vir no culto todo domingo é fácil. Uma vez na semana é fácil. Mas agora, tomar uma atitude de buscar a presença todos os dias em nossa casa, para muitos parece fácil, mas para muitos é um sacrifício. Mas é lá que o Senhor libera grandes coisas. É lá no teu quarto, lá no teu cantinho, quando ninguém vê, que o Senhor faz grandes coisas. Você já experimentou isso? Você vai ter uma atitude de se colocar agora na presença do Senhor, de buscar na tua palavra e ouvir a direção de Deus para a tua vida? Porque hoje Ele está falando contigo. Ele espera uma atitude da minha parte, da sua parte, porque Ele tem grandes coisas para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja, para esse bairro, para esta cidade. Mas isso vai depender da nossa atitude de fé. Qual é a sua atitude de fé? Para buscar a presença desse Deus que já tem um milagre para a sua vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos nos colocar na presença de Deus. Eu creio que muitos de nós temos esperado em Deus e temos muitos milagres, queremos muitos milagres, queremos que Deus realize grandes coisas em nosso meio, em nossa casa, em nossa família. Eu creio que muitos de nós chegamos aqui muitas vezes com o coração apertadinho, coração ali triste, porque queremos algo do Senhor. Mas hoje o Senhor fala contigo, que Ele tem milagres para a sua vida, Ele tem grandes coisas para a sua vida. Mas qual é a sua atitude frente à presença do Senhor? Você vai sair do seu lugar, do seu comodismo, e vai buscar esse Senhor? Você vai se colocar a caminho para que Deus possa ouvir a tua voz, para que Deus possa ouvir o desejo do teu coração? Faça um propósito com o Senhor nessa noite. Talvez você chegou aqui e você nunca tinha ouvido falar nesse Jesus. Você nunca ouviu falar que esse Jesus podia realizar milagres, podia realizar mudanças lá onde eu moro, na minha vida, no meu coração. Mas hoje eu digo para você que esse mesmo Jesus que curou o leproso, esse mesmo Jesus que curou o servo do centurião, esse mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, esse mesmo Jesus que fez grandes milagres, grandes prodígios, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Basta que nós possamos reconhecer esse Jesus. Basta que nós possamos falar: Jesus, faz na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa, Jesus. Por isso eu tenho uma pergunta para você hoje. Quero que vocês permaneçam de olhos fechados. Mas se você ainda não conhece esse Jesus e hoje você decide que você quer essa presença na sua vida, que você quer que esse Jesus também realize milagres, prodígios, mas principalmente que Ele cuide do seu coração, e você quer entregar a sua vida para esse Jesus, quero que você dê só um sinalzinho. Se você ainda não conhece esse Jesus, mas você quer entregar a sua vida para Ele hoje,
Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Cristo nessa noite? Porque Deus tem grandes coisas para as nossas vidas, mas Ele precisa fazer parte da nossa casa. Ele precisa fazer parte do nosso coração. Ele precisa entrar em nosso coração para que Ele possa organizar a nossa casa. Talvez você chegou aqui preocupado com um boleto de amanhã, preocupado com o trabalho de amanhã, preocupado com as coisas que você vai ter que resolver amanhã, as contas que você vai ter que pagar, preocupado porque o dinheiro não chegou, o dinheiro não vai dar. Mas eu digo para você, nós cremos num Deus que provê sobre as nossas vidas. Nós cremos num Deus que é o dono do ouro e da prata. Nós cremos num Deus que não deixa faltar nada para os seus filhos. E muitas vezes a gente tem reclamado, murmurado, mas nós não vemos o que Deus tem feito por nós. Precisamos ser gratos, reconhecer o que Deus tem feito para que Ele libere ainda mais sobre as nossas vidas. Então eu quero que você coloque a tua vida essa noite nas mãos do Senhor. Coloque o seu dia do amanhã, fala: Senhor, toma conta da minha segunda-feira, toma conta da minha semana, Senhor. Toma conta do meu trabalho, Pai, aquele trabalho que me rouba tanto tempo, me rouba tanta energia, Senhor, mas eu quero ser grato por ele, porque ele tem trazido sustento para minha casa. Coloque nas mãos do Senhor a vida do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Coloque nas mãos do Senhor a vida da tua família, coloque nas mãos do Senhor a tua casa. E fala: Senhor, cuida deles, Pai. Assim como o centurião, ele disse: Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado lá onde ele está. O Senhor hoje diz para você: coloque a sua vida nas minhas mãos, e o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no restante da semana, eu já vou estar cuidando de todas essas coisas. Busque a presença do Senhor, tome uma atitude, meu irmão, minha irmã, e se coloque na presença do Senhor. Deixe Ele cuidar das suas coisas, da sua casa. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por esta palavra, Pai, semeada em nossos corações nessa noite, Pai. Cuida da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Cuida, Senhor, das suas aflições, das suas preocupações, Deus. Dá direção para cada um deles, Pai. Traz resposta para aquilo que eles têm buscado, Deus. Traz cura, restauração para suas dores físicas, Pai. Traz, Pai, uma nova perspectiva, Pai. Tira dos seus olhos aquilo que tem impedido de ver o quanto o Senhor tem trabalhado na vida deles, Pai. Tira, Pai, aquela trava que impede de ouvir a Tua voz, a falar aos seus corações, a falar aos seus ouvidos e dizer: filho, descansa porque eu estou aqui, eu estou cuidando de tudo. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida desses meus irmãos e irmãs, e eu já quero te agradecer por aquilo que o Senhor fará na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, pelos milagres que o Senhor realizará na vida de cada um desses meus irmãos e irmãs, Pai, que a partir de hoje entenderam que eles precisam ter atitudes de fé, ó Pai, e crer no Senhor e buscar a Tua presença, Pai. Faz, realiza, Pai, derrama sobre eles, Pai, uma unção dobrada, Pai, de tudo aquilo que é melhor, de tudo aquilo, Pai, que eles estão necessitando, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, visita a vida de cada um deles, suas famílias, seus familiares, Pai, e traga o conforto, traga, Senhor, esperança, Deus, mas acima de tudo, Pai, traga a alegria dos seus corações, de saber que o Senhor é o Todo-Poderoso, e Ele está fazendo grandes coisas, Deus. Eu quero te louvar e te agradecer, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.